Ele fez um cálculo político e ele estava, sim, tentando criar uma forma de não ganhar a eleição, por mais maluco que isso possa parecer. A grande verdade é que, apesar da derrota dele nas urnas, ele saiu vitorioso, na minha opinião. Por que ele saiu vitorioso? Porque agora ele é conhecido em âmbito nacional. Ele é muito esperto, ele sabe que o pior cargo político do Brasil é ser prefeito de São Paulo. Que estratégia foi essa? Parece, muita gente está apostando, né, que o Marçal tinha na sua corrida, na verdade, a corrida de prefeito como meio e não como fim. Isso foi uma sensação que muita gente ficou. Esse não era o fim. Assumir uma cidade como São Paulo é uma dificuldade. São 111 bi de orçamento, são 32 subprefeituras, é dificílimo isso. Pablo Marçal perdeu as eleições em São Paulo, de propósito, no fim da corrida eleitoral. Ele teve que fazer uma estratégia para perder votos, que Pablo Marçal está sempre 1 ou 2 passos à frente de seus adversários e da própria imprensa. Na questão de estratégia, isso a gente sabe. Mas será que ele precisou mesmo utilizar um laudo falso para não ir ao segundo turno e agora está comemorando? É isso o que nós vamos ver a partir de agora, aqui no Genial. Eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé e 2026 está logo ali. Pavinato, eu não sei se ele fez esse cálculo jurídico do risco que ele corre, mas a minha análise política do fato, e talvez quem votou no Marçal não goste de ouvir isso, é que o Marçal, na minha avaliação, em nenhum momento quis ganhar a prefeitura de São Paulo. E tem mais um porém nessa história do laudo falso, né? Era um laudo evidentemente falso. Todo mundo, todas as fontes com quem eu apurei, conversei naquele momento, ficaram se perguntando por quê? Por que um laudo evidentemente falso, cujo alerta o candidato recebeu de seus advogados antes, né, de não largar aquilo, seria largado ali correndo o risco de uma cassação? Que estratégia foi essa? Ele entrou nessa campanha para utilizar a campanha municipal de uma forma nacional. Ele está projetando 2026. Ele é muito esperto. Ele sabe que o pior cargo político do Brasil é ser prefeito de São Paulo. Eu desafio alguém aqui a mostrar um prefeito de São Paulo que saiu bem avaliado e de lá teve um êxito político. Nenhum. Todos fracassaram depois. Desde Maluf, Marta Kassab, Serra, Dória, vocês podem citar Haddad. Todo prefeito de São Paulo sai esmagado. Sabe por quê? Porque governar essa cidade é uma maluquice. Você pode colocar o Papa para ser prefeito de São Paulo, que vai ser um fracasso. Parece, muita gente está apostando, né, que o Marçal tinha na sua corrida, na verdade, a corrida de prefeito como meio e não como fim. Isso foi uma sensação que muita gente ficou. Esse não era o fim. Assumir uma cidade como São Paulo é uma dificuldade. São 111 bi de orçamento, são 32 subprefeituras, é dificílimo isso, né? É óbvio que, por exemplo, ele fez alguns apoios, alguns acenos no Brasil, ajudou lá em Curitiba a grande descoberta dessa eleição. Acho que o grande Pablo Marçal dessa eleição é a Cristina Graham lá em Curitiba, que recebeu apoio de Bolsonaro, recebeu apoio dele. Então Marçal não queria ser prefeito em nenhum momento. Ele conseguiu tornar o nome dele nacional. Hoje se fala em Marçal no Brasil inteiro. A cadeirada do Datena foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele, porque ele ficou conhecido nacionalmente. Para mim, ele fez um cálculo político e ele estava, assim, tentando criar uma forma de não ganhar a eleição, por mais maluco que isso possa parecer. Então, na hora que ele divulga algo que ele sabe que é ilegal, talvez ele já estivesse pensando em como não assumir a prefeitura de São Paulo. Agora, o risco que ele corre é a questão que o Pavinato acabou de falar, o lado jurídico. Ele poderia vir tranquilamente para o cargo do Senado ou mesmo ir para o cargo de presidente da República. Ele me noticiou isso, me falou isso no meu gabinete em Brasília, que ele iria ser presidente. Palavras dele. Eu até falei, boa sorte para você. Ele falou assim, não, eu já coloquei na minha cabeça, eu vou ser presidente. E aí eu indaguei ele, mas se você ganhar a prefeitura de São Paulo, você vai abandonar no segundo ano? Ele falou, não, eu vou cumprir o meu mandato, vou vir à reeleição e depois eu vou tentar a presidência da República. Então, ele tem esse desejo com ele. Agora, se ele se tornar inelegível, ele vai ter que esperar isso por 8 anos, depois mais 2 aí até chegar o momento das eleições, para isso se concretizar ou não. A grande verdade é que, apesar da derrota dele nas urnas, ele saiu vitorioso, na minha opinião. Por que ele saiu vitorioso? Porque agora ele é conhecido em âmbito nacional. Aonde se vai, se fala o nome de Marçal. Seja em Brasília, Ribeirão Preto, no Nordeste, se fala o nome do Marçal. Então, ele conseguiu, disputando essa candidatura à Prefeitura de São Paulo, uma visibilidade nacional. E ele provou também que a direita não tem dono. A direita não tem dono e ela vai de acordo com o que eles acreditam, né, do que o candidato passa, né? Então agora a gente vai ficar aí
esperando aí o resultado aí deste processo. Ele vai responder o processo, isso é tão certo quanto a luz solar, e a decisão cabe a um magistrado, que pode sim torná-lo inelegível. Todas as vezes que eu vou na periferia, o que eu percebo da população é que eles estão pouco se lixando para a briga da direita e para a esquerda. O povo periférico, ele quer trabalho, ele quer prosperar, ele quer ir no posto de saúde encontrar médico e remédio, e ele não está nem aí para essa briga da direita e esquerda. E o Marçal, por incrível que pareça, ele conseguiu ganhar muitos moradores de periferia. Ele ia na periferia, as pessoas se aglomeravam nele, as crianças choravam perto dele. Ou seja, é inegável que ele é um fenômeno. Se ele vai agora conseguir o seu objetivo, que é chegar à presidência da República, só o tempo dirá. Só arrematar você, Mota, vou trazer um outro destaque. Eu só tenho uma pequena observação em relação ao que o Cristiano Beraldo falou. Essas pessoas com as quais eu conversei, que expressaram apoio, simpatia pelo Marçal, inclusive que não eram de São Paulo, elas não tinham ilusões. Nenhuma delas estava iludida. Nenhuma delas achava que o Marçal era salvador da pátria ou um herói, né? Inclusive, elas mencionavam rindo alguns desses feitos aí que o Cristiano Beraldo enumerou, que eu nem sabia, né? São casos e casos. O que elas tinham em comum, elas diziam o seguinte: ele fala as coisas que eu queria falar. Você viu o que ele falou? Né? Você viu aquela coisa, a declaração que ele deu? Então, eu acho que talvez tenha sido esse aspecto dele que mais contribuiu para a vantagem dele. Ele ser uma figura que sabe-se lá por que razões tinha a coragem, a oportunidade, a falta de sensatez, vocês decidem, de dizer certas coisas que as pessoas gostariam de dizer, mas não conseguem, porque não se pode dizer certas coisas, e nem os políticos, nem os representantes do povo dizem essas coisas. Então, quando aparece alguém que diz essas coisas, só por isso, sem projeto, sem programa, né? Só por isso as pessoas se sentem, né, cativadas, representadas. E também eu acho que um fator secundário é essa pregação da autonomia, né, do que se chama de evangelho da prosperidade. Não sei, tem uma expressão que descreve isso. Mas você ter uma pessoa na cena política que diz para as pessoas: você pode ficar rico, você pode subir na vida, né? Você pode ser um vencedor, para a gente parece uma coisa forçada, banal, mas tem muita gente no Brasil que nunca ouviu isso. Tem uma grande parte da população que cresceu, passou a vida inteira ouvindo: você vai depender do governo, sem o governo você não é nada, né? Dê graças a Deus que existem políticos bonzinhos, que é o político que vai dar para você a saúde, a habitação, o emprego, a segurança, o lazer, né? Até o amor é o Estado brasileiro que vai resolver para você. Então, de novo, quando chega alguém falando uma coisa diferente, as pessoas prestam atenção. Pois é.